Não era dia de chuva nem de sol forte. Era um daqueles dias comuns que passariam despercebidos na vida da maioria das pessoas. Mas para a Dona Cida, aquele seria o dia em que tudo mudaria. Dona Cida era uma mulher simples, moradora de uma vila tranquila no interior de Minas Gerais. Tinha seus 60 e poucos anos, mãos calejadas pela vida e um coração que já tinha sofrido mais do que poderia suportar. Viúva há mais de uma década, criou os 2 filhos com esforço, lavando roupas para fora, fazendo faxinas e vendendo doces na porta da escola. O mais velho, Rodrigo, já morava longe. Trabalhava como motorista de aplicativo numa cidade grande. A mais nova, Ana, ainda vivia com ela, tentando terminar o ensino médio enquanto ajudava com os biscates que apareciam. A vida era dura, mas Dona Cida nunca reclamava. Tinha um olhar sereno e uma fé que parecia inabalável. Naquela manhã, ela acordou cedo como sempre. Fez café, separou as marmitas que vendia no bairro e saiu empurrando seu carrinho de mão com as quentinhas. Cumprimentava cada vizinho, cada cachorro na calçada, cada criança que passava. Era querida por todos. Mas por dentro, as coisas andavam difíceis. As contas se acumulavam, o gás estava no fim. E ela já não sabia se teria farinha suficiente para a próxima leva de bolos. Mesmo assim, ela continuava, sempre com aquele olhar que dizia, vai dar certo. Quando alguém perguntava como ela aguentava tudo, ela sorria e respondia, Deus é comigo, minha filha, não é sorte, é Ele. Na volta para casa, ao dobrar a esquina da padaria, viu um senhor idoso sentado no chão. Ele estava suado, com os olhos fundos e respirava com dificuldade. Muitas pessoas passavam sem olhar para ele, mas Dona Cida não conseguia ignorar. "Ô moço, tá tudo bem?" perguntou, se aproximando devagar. O senhor mal conseguiu responder. Aparentava estar com fome, desidratado e talvez até perdido. Sem pensar 2 vezes, ela se ajoelhou ali mesmo, abriu uma das marmitas e entregou nas mãos dele. Pegou a garrafinha de água que sempre carregava e deu para ele beber. Ficou sentada ao lado dele até ele recuperar um pouco a força. "A senhora é um anjo, minha filha", ele murmurou. Ela apenas sorriu. "Não sou, não. Sou só alguém que já esteve no chão também e que sabe o quanto dói ser ignorado." Depois de ajudá-lo a se levantar, chamou um mototáxi e pagou do próprio bolso uma ida ao pronto atendimento mais próximo. Ficou observando o veículo se afastar, com o coração apertado, mas em paz. Voltou para casa mais leve, apesar do dinheiro a menos no bolso. Naquela noite, Ana percebeu que a mãe estava mais calada que o normal. Sentou ao lado dela no sofá, onde Dona Cida costurava um pano de prato rasgado. "Mãe, tá tudo bem?" "Tá, filha, só pensando. Às vezes a gente acha que não tem nada, mas ainda assim consegue oferecer o pouco que tem. E sabe por quê? Por quê? Porque não é nosso. É de Deus." Ana ficou em silêncio, observando a mãe com olhos marejados. Sempre achou a mãe uma mulher forte, mas naquele dia entendeu que força mesmo era continuar amando e ajudando mesmo quando se está no limite. Mal sabiam elas que aquele simples gesto de compaixão mudaria suas vidas para sempre. No dia seguinte, o céu amanheceu mais claro, como se o universo tivesse lavado a alma da cidade durante a madrugada. Dona Cida acordou um pouco mais tarde que o habitual. Seu corpo pedia descanso, mas sua mente insistia em lembrar do Senhor que ela tinha ajudado. Será que ele estava bem? Será que foi atendido com cuidado? Será que alguém da família dele o encontrou? Enquanto tomava um café preto amargo, desses bem fortes que só quem conhece o cansaço verdadeiro sabe apreciar, ouviu batidas na porta. Achou que fosse algum vizinho pedindo fiado. Acontecia com frequência. Mas, ao abrir, se deparou com um jovem de terno claro, sorriso educado e um pequeno envelope nas mãos. "Dona Cida?" perguntou ele. "Sou eu, sim." "Pois não, meu filho. Vim em nome do Dr. Edmundo.
Ele pediu que eu entregasse isso à senhora. É uma forma de agradecimento. Ela ficou confusa. Doutor Edmundo? Sim, o senhor que a senhora ajudou ontem. Ele é dono de uma rede de clínicas. Estava passando por um momento delicado, depois de ter sofrido uma queda de pressão. Disse que se não fosse pela senhora, ele nem sabe o que poderia ter acontecido. Dona Cida segurou o envelope com as mãos trêmulas. Ainda sem acreditar, o rapaz se despediu com um aceno respeitoso e foi embora. Ao abrir o envelope, encontrou uma carta escrita à mão. Dona Cida, sou um homem que por anos acreditou que tudo se comprava. Respeito, amor, cuidado. Ontem, caído na calçada, invisível para o mundo, encontrei a única coisa que o dinheiro não compra: compaixão verdadeira. A senhora salvou meu corpo, mas principalmente tocou minha alma. Que Deus lhe retribua em dobro tudo o que faz pelos outros. Com gratidão, Edmundo. Junto à carta havia uma folha de cheque com um valor que fez as mãos dela tremerem ainda mais. Era o suficiente para quitar as dívidas, reformar a casa e ainda guardar algo para viver com mais tranquilidade. Mas Dona Cida não correu para o banco nem gritou de alegria. Ela se sentou no sofá, fechou os olhos e deixou 2 lágrimas escorrerem. Lágrimas de alívio, de incredulidade e de confirmação do que sempre acreditou, que não era sorte, era Deus. Naquela tarde, Ana chegou da escola e encontrou a mãe sentada no mesmo lugar, segurando a carta no colo. Quando leu, não conseguiu conter a emoção. Abraçou a mãe com força e repetiu baixinho: "Eu tenho tanto orgulho de você, mãe. Tanto." Nos dias que se seguiram, tudo começou a mudar. Com parte do dinheiro, Dona Cida comprou uma nova estufa para os bolos, trocou o fogão antigo e Ana pôde finalmente parar de fazer bicos para se concentrar nos estudos. Mas mais do que bens materiais, o que transformou a vida delas foi a certeza de que pequenos gestos mudam destinos e que quando se age com o coração, as respostas vêm, às vezes por caminhos inesperados. Um domingo depois, durante a missa da manhã, o padre falou algo que ficou ecoando na cabeça de Dona Cida. Às vezes, Deus se disfarça de problema, para ver se você ainda é capaz de ser solução. Ela sorriu por dentro. Sabia exatamente o que aquilo significava. Mas a história ainda não estava completa, porque a vida, como sempre, ainda preparava outras surpresas. Nos dias que seguiram, a vila começou a notar as mudanças na casa de Dona Cida. Não eram luxos nem exageros, mas pequenos detalhes que só quem conhece a luta reconhece de longe. Um portão recém-pintado, uma janela nova substituindo a de madeira que vivia emperrada e uma geladeira que, enfim, não fazia mais aquele barulho estranho à noite. Aos poucos, a comunidade começou a cochichar. Uns por curiosidade, outros por inveja, mas ninguém tinha coragem de perguntar. Só sabiam que algo tinha mudado e que a mudança parecia ter vindo de dentro. Mas Dona Cida seguia com o mesmo coração de sempre. Continuava distribuindo quentinhas, fazendo bolos sob encomenda e ajudando quem precisava, mesmo sem obrigação. Não se vangloriava de nada. Quando alguém perguntava como ela estava conseguindo fazer tanta coisa, ela respondia como sempre: "Foi Deus, só Ele mesmo." Uma tarde, quando voltava do mercado com Ana, encontrou novamente o jovem de terno claro. Ele estava encostado em um carro importado, acenando discretamente. Dessa vez, foi direto ao assunto. "Dona Cida, o doutor Edmundo pediu para que eu a convidasse pessoalmente para um café. Ele quer muito conversar com a senhora. Disse que é uma questão de gratidão, mas também de oportunidade." Ela ficou surpresa. "Oportunidade?" "Sim. Ele está abrindo uma nova clínica e precisa de alguém de confiança para cuidar da parte social. A senhora foi a primeira pessoa que ele pensou." Dona Cida sentiu um nó na garganta. Nunca havia trabalhado em lugar de gravata, como dizia. Sua vida era chão de cozinha, roupa para lavar e panela para mexer.
Mas havia algo naquela proposta que parecia diferente. Não era apenas um emprego, era uma missão. Com o apoio da filha, que insistiu: "Vai, mãe, a senhora tem tanto para ensinar, tanta gente para alcançar." Ela decidiu aceitar. Na semana seguinte foi até a clínica. Era um lugar moderno, bonito, com pessoas bem vestidas e cheias de formalidade. No meio de tudo isso, lá estava ela, com sua roupa simples, cabelo preso, sandália confortável e o mesmo olhar sereno de sempre. Edmundo a recebeu com um sorriso largo. "Que bom vê-la, dona Cida. A senhora não tem ideia do impacto que causou em mim." "Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, doutor." "Pois é, mas nem todo mundo faz. E é por isso que a senhora está aqui." Naquela conversa, ele explicou que queria abrir um setor dentro da clínica para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Gente que precisa de cuidado, mas não tem condições. Queria que dona Cida coordenasse essa parte. Não por causa de currículo, mas por causa de coração. "A senhora tem o que nenhuma universidade ensina: compaixão com prática." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Eu topo, mas só se eu puder continuar vendendo minhas quentinhas na vila, porque ajudar os outros não pode me afastar de onde eu vim." Edmundo concordou na hora. E assim, dona Cida passou a viver uma nova fase da vida, sem deixar de ser quem sempre foi. As pessoas começaram a escutar seu nome, sendo falado em lugares que antes jamais imaginavam. Algumas das famílias da vila passaram a ser atendidas pela clínica graças a ela. Ela fazia as triagens, ouvia histórias, enxugava lágrimas e, com jeitinho mineiro, mostrava que a vida não se resume a diagnósticos ou boletos, mas sim ao que a gente faz com o que nos acontece. Ana, por sua vez, se inspirou na mãe. Voltou a estudar com mais dedicação e, com o incentivo de Edmundo, conseguiu uma bolsa de estudos para cursar enfermagem. Dona Cida, ao ver a filha com jaleco pela primeira vez, segurou o choro, mas não conseguiu segurar a oração que sussurrou para si mesma: "Obrigada, meu Deus, porque tudo que tenho veio do pouco que nunca deixei de oferecer." E assim, aquela história que começou com um simples gesto de bondade na calçada já tinha tocado dezenas de vidas. E ainda estava longe de terminar. O tempo passou e com ele vieram novas responsabilidades, novas alegrias e também alguns desafios. Dona Cida continuava firme no trabalho social da clínica, sempre com aquele jeito calmo e acolhedor que conquistava até os corações mais duros. Gente que chegava desconfiada, ferida pela vida, saía dali um pouco mais leve depois de uma conversa com ela. Mas apesar de tudo estar indo bem, ela começou a sentir o corpo cansado. As pernas já não respondiam como antes, e as mãos tremiam um pouco quando ela segurava os copos d'água para oferecer aos pacientes. Um dia, ao tentar descer os degraus da entrada da clínica, sentiu uma tontura leve, que logo passou. Mas foi o suficiente para acender um sinal de alerta. Ana percebeu logo de cara: "Mãe, a senhora tem que se cuidar também. Não dá para salvar todo mundo e esquecer de si mesma." "Eu tô bem, minha filha. Só foi o calor." "Não, mãe. A senhora está se doando demais. Deus quer que a gente ame o próximo, mas também quer que a gente se ame. Por favor, escuta sua filha." Diante da insistência, ela foi ao médico, fez exames, passou por avaliações e, embora não tivesse nada grave, o diagnóstico era claro. Precisava diminuir o ritmo. O médico foi direto: "A senhora não é de ferro, dona Cida. Seu coração é forte, mas seu corpo precisa de descanso." Foi difícil aceitar. Pela primeira vez em muito tempo, ela teve que se afastar um pouco das atividades na clínica e também reduzir as encomendas das quentinhas. Sentia como se estivesse abandonando quem mais precisava dela. Mas, para sua surpresa, algo lindo começou a acontecer. Os moradores da vila, aqueles que sempre compraram seus bolos e marmitas, começaram a levar comida para ela.
Uma vizinha trouxe um prato de feijão fresquinho. Outra apareceu com um cobertor novo, dizendo que estava sobrando em casa. Até crianças bateram na porta com cartinhas desenhadas, com corações e frases como "Fica boa logo, tia Cida". Na clínica, funcionários passaram a organizar os atendimentos com base nas lições que aprenderam com ela. Criaram uma sala de acolhimento com o nome dela na porta. Espaço Dona Cida, onde o cuidado começa com o coração. Edmundo, emocionado, fez questão de registrar a homenagem em cartório. Ana, já na metade do curso de enfermagem, assumiu parte das funções da mãe na clínica. Com o mesmo carinho e respeito, começou a cuidar das pessoas do jeito que aprendeu desde pequena, com verdade. Num domingo à tarde, enquanto assistia à missa pela televisão, Dona Cida olhou pela janela e viu o céu tingido de tons dourados e alaranjados. A brisa batia no rosto e ela respirava fundo, em paz. Aquela pausa forçada tinha lhe ensinado algo precioso, que às vezes Deus manda a gente parar. Não para desistir, mas para perceber que a missão continua mesmo quando a gente precisa descansar. Ana se sentou ao lado da mãe e segurou sua mão. "Sabe, mãe, a senhora sempre falou que não era sorte, que era Deus. E agora eu entendo de verdade. Não é sobre ganhar, é sobre se entregar. Não é sobre ter, é sobre oferecer." Dona Cida sorriu, com os olhos marejados. "Deus não dá sorte, filha. Ele dá propósito." E naquele instante, mãe e filha entenderam que tudo o que haviam vivido, desde as dificuldades até os milagres, tinha sido parte de um plano maior. Um plano onde amor, fé e generosidade sempre voltam, e voltam multiplicados. As semanas passaram, e mesmo com o ritmo desacelerado, Dona Cida se mantinha presente. Ainda que não pudesse ir todos os dias à clínica, ela telefonava, mandava bilhetes, e de vez em quando fazia uma visita rápida só para dar um abraço em alguém que precisava. E era impressionante como sua presença, mesmo breve, fazia diferença. A sala com seu nome na clínica se tornou um ponto de referência. Pessoas entravam ali e sabiam que encontrariam mais do que cuidados médicos. Encontrariam acolhimento. Era como se a energia dela tivesse ficado impregnada naquele espaço. Um ambiente de paz, de escuta verdadeira, de respeito. Ana, cada vez mais confiante, seguia crescendo. Com o uniforme branco, os cabelos presos com uma presilha que a mãe lhe dera anos atrás, ela irradiava leveza e competência. Os colegas a admiravam, e os pacientes também. Em uma das visitas à clínica, Dona Cida foi surpreendida com uma cena que jamais esqueceria. Ao chegar, viu uma mulher simples, com 2 crianças pequenas no colo, sendo atendida por Ana. A mulher chorava, emocionada, e dizia: "Eu não sabia que ainda existia gente assim no mundo. Vocês me trataram como ser humano. Isso não tem preço." Ana sorriu, abraçou a mulher e disse: "A senhora merece. E sabe de uma coisa? A minha mãe me ensinou tudo isso. Se hoje eu estou aqui, é porque ela nunca deixou de acreditar nas pessoas." Dona Cida, que observava de longe, sentiu o peito apertar. Aquela era a colheita da semente que ela plantou com tanto sacrifício. Um legado que agora florescia nos gestos da filha. Mais tarde, sentadas em um banco de praça perto da clínica, as duas conversavam enquanto tomavam sorvete. "Sabe o que eu mais aprendi com a senhora, mãe?" disse Ana. "O que, minha filha?" "Que milagre não é algo espetacular que vem do céu com luzes e barulho. Milagre é uma pessoa estender a mão para outra. Milagre é não perder a fé quando tudo desaba. Milagre é a senhora." Dona Cida riu, com aquele riso que saía mais dos olhos do que da boca. "Oh, minha filha, eu só sou uma mulher teimosa que acredita que o bem volta. E quer saber? Ele volta mesmo." O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados. As duas ficaram em silêncio, contemplando aquele instante.
Era como se o mundo tivesse parado por alguns minutos só para reconhecer tudo o que elas tinham superado. Naquela noite, deitada em sua cama, Dona Cida pegou o caderninho de anotações que mantinha desde jovem. Era ali que ela escrevia orações, receitas, recados e também os desabafos que não compartilhava com ninguém. Com a caneta na mão, escreveu: "Hoje, Deus me mostrou que o tempo dele é perfeito. Eu pensei que estava perdendo minhas forças, mas na verdade, ele só estava me mostrando que era hora de ver a colheita. E sabe de uma coisa? Ver sua filha seguir seus passos é o maior presente que uma mãe pode receber." Fechou o caderno, apagou o abajur e adormeceu com um leve sorriso no rosto. Sabia que ainda havia muito pela frente, mas sabia também que, qualquer que fosse o caminho, ela nunca estaria sozinha. A fé que sustentou sua caminhada, agora também sustentava a próxima geração. O tempo passou como sempre passa, e com ele, novas páginas foram escritas na história de Dona Cida e Ana. A vila já não era mais a mesma. Algumas casas haviam sido reformadas, outras permaneceram humildes, mas a sensação de comunidade se fortalecera. Parte disso vinha da presença constante de Dona Cida e sua capacidade de unir as pessoas com gestos simples. Nas noites de sexta, ela promovia uma roda de conversa na garagem de casa. Colocava umas cadeiras de plástico, servia chá de erva doce e bolo de fubá. Pessoas de todas as idades vinham para desabafar, para rir ou só para escutar. Ninguém saía dali igual ao que chegou. Às vezes, um simples "boa noite, minha filha" dela era mais curativo que qualquer remédio. Ana agora era formada, enfermeira reconhecida na cidade, mas ainda morava com a mãe. As duas tinham planos de, no ano seguinte, reformar a casa inteira. Mas Dona Cida, como sempre, dizia: "A casa pode esperar. O importante é o coração estar em paz." Certa tarde, um repórter da rádio local apareceu na clínica. Ele queria fazer uma matéria sobre ações sociais de impacto. E todos indicaram o nome de uma só pessoa: Dona Cida. "A senhora aceita dar uma entrevista?" perguntou ele. "Eu? Logo eu, meu filho? A senhora é inspiração para muita gente. Sua história precisa ser contada." Ela relutou, mas acabou aceitando. E na gravação, com voz mansa e sorriso no olhar, falou: "Não tem segredo, não. Eu só ajudo do jeito que posso. Sempre acreditei que quando a gente faz o bem, mesmo com pouco, Deus ajeita tudo. Eu não tive sorte, eu tive fé. E fé é agir mesmo quando a gente não vê nada se movendo." A entrevista viralizou. Gente de outras cidades mandava mensagens, doações e cartas. Uma ONG ofereceu apoio ao projeto social dela e Ana, agora com mais experiência, se prontificou a expandir o trabalho. Criaram um pequeno centro comunitário chamado Casa Esperança, que oferecia atendimento básico, oficinas, apoio emocional e, claro, comida quente. E a vida seguia, cheia de significados. Um dia, Ana encontrou a mãe sentada no quintal, olhando para o céu alaranjado, como fazia sempre no fim da tarde. "Tá pensando na vida, mãe?" "Tô pensando em como tudo mudou. E nem foi de repente. Foi devagar. Foi do jeito que Deus faz. Se a senhora pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa?" "Nada. Nem os dias de dificuldade. Porque foi ali que eu aprendi a confiar de verdade. Sorte é ganhar na loteria. Mas o que eu tive foi outra coisa. Foi livramento. Foi cuidado. Foi presença divina. Não foi sorte. Foi Deus." As duas ficaram ali, em silêncio, uma segurando a mão da outra. Duas gerações unidas por uma mesma fé, por uma mesma coragem, por uma mesma história de entrega. E se você chegou até aqui ouvindo essa história, talvez esteja passando por alguma luta silenciosa. Talvez esteja cansado, machucado, achando que nada faz sentido. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa de sorte. Você precisa apenas continuar.
Porque quando você menos esperar, o milagre chega e pode vir disfarçado de gestos simples, de sorriso sincero ou de alguém que cruza seu caminho para te lembrar que Deus ainda está no comando. Então, se essa história tocou o seu coração, eu te convido a fazer duas coisas agora. Primeiro, deixe aqui nos comentários o que você tirou dessa história. Que parte mais te emocionou? Você conhece alguém como Dona Cida? Segundo, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. Toda semana tem um novo vídeo para aquecer o coração, inspirar a mente e renovar sua fé. E lembra, não é sorte, é Deus. Nos vemos no próximo vídeo.